Muito bem, vamos ao nosso programa de hoje, Alinhando os Ponteiros. Sua vida está bem com Deus? Como estão os ponteiros da sua vida? Alinhados para baixo, para a depressão, para a tristeza? Alinhados para o seu próprio umbigo, para o seu egoísmo? Ou você tem apontado para Deus? Tem buscado Deus e a sua palavra? Bem, nessa série de programas que temos feito sobre a palavra de Deus, queremos caminhar pelo Antigo Testamento, enxergando a história da salvação no Antigo Testamento, apontando para o Novo Testamento, para Jesus. Todas as histórias, em cada livro da Bíblia, isto mesmo. E hoje, no nosso programa, vamos conversar sobre a história da salvação no livro de Números. São tantos versículos, são tantos acontecimentos que nos mostram Jesus, que nos mostram a salvação neste livro de Moisés, no livro de Números. Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para Deus. Esteja atento ao que Ele vai falar ao seu coração e viva de acordo com a sua palavra. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, queremos ver exatamente o que a palavra de Deus nos mostra neste livro de Números. Por que esse livro tem este nome? Porque pelo menos 2 vezes foi feita uma contagem do povo de Israel. Uma contagem dos homens de guerra, uma contagem dos levitas, uma contagem de toda a nação, de todas as famílias, uma contagem. Será que os números são importantes para Deus? Claro, senão não teríamos este livro. Claro que sim. E nós vamos encontrar tanta coisa tão linda na matemática de Deus, nos números de Deus. E aqui nós vamos ver a história da salvação aqui, por exemplo, quando o Senhor manda levantar a tenda da congregação, ou quando o Senhor manda levantar o tabernáculo no centro do arraial, no centro daquele acampamento de cerca de 2 milhões de pessoas. Bem no centro estava o tabernáculo, ou a tenda da congregação. Em Números capítulo 2, versículo 17, nós lemos assim: Então, partirá a tenda da congregação com o arraial dos levitas no meio dos arraiais. Como se acamparem, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. Era muito lindo ver o povo de Deus armando as suas tendas e desarmando as suas tendas, desarmando para marchar. Quando paravam, armavam as suas tendas. Marchavam do mesmo jeito que deveriam acampar e armar as tendas. E como era esta organização? Bem, Deus havia falado com Moisés que no centro estaria o tabernáculo, a tenda da congregação. No tabernáculo onde estava a Arca da Aliança, onde estava ali o lugar de culto, o lugar de sacrifício, o lugar da presença de Deus, o lugar onde à noite havia aquela grande tocha de fogo que iluminava e trazia calor a todo o povo. Ficava no centro, com as suas cortinas brancas de linho fino. E 3 tribos estavam acampadas ao norte, 3 ao sul, 3 a leste, 3 a oeste. E o tabernáculo no centro, no centro. Então, esta figura, a figura da cruz, de uma maneira disposta bem simétrica, 3 tribos ao norte, 3 ao sul, 3 a leste, 3 a oeste, e no centro o tabernáculo. Nós vamos ver que Cristo, Ele foi elevado para ter a primazia em tudo. Cristo é o centro da nossa fé, é o centro de toda a história da humanidade, Jesus.
Olha aqui o que está escrito em Colossenses capítulo 1, dos versículos 15 ao 19. Nós lemos assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter ele a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Que coisa linda! Paulo escreve uma carta aos Colossenses mostrando quem é Jesus, mostrando que Jesus está muito acima dos anjos, muito acima dos poderes, muito acima dos homens, que Jesus é Deus. Ele começa dizendo, ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Jesus é a exata imagem, expressão de Deus Pai. Certa vez, Filipe, um dos discípulos de Jesus, perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Jesus respondeu, Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês e vocês não me conheceram ainda? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus é a exata expressão de Deus Pai. Você quer conhecer Deus? Leia o Evangelho. Leia o Evangelho de João, veja a vida de Jesus. Quem é Jesus? Você vai ver Deus. E Paulo fala que nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis, invisíveis, quer tronos, potestades, todos os poderes, tudo é dele, criado por ele e para ele. Tudo foi criado por ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça da igreja. A cabeça ou o cérebro da igreja. Porque o cérebro está ligado com todo o nosso corpo através de inervações. Tanto os nossos olhos, boca, língua, lábios, ouvidos, todo o nosso corpo recebe ordens do nosso cérebro. Jesus é o cérebro da igreja. Jesus é quem nos dirige. É Ele que tem a primazia. Ele é o princípio, é o primogênito de entre os mortos para ter a primazia. Então, assim como lá no livro de Números, a tenda do tabernáculo estava no centro do arraial, ocupava o lugar central. Jesus ocupa o lugar central na minha vida, na sua vida, na igreja, em todas as eras, desde que a igreja começou há 2000 anos, século em século, Ele é o centro, Ele é o Senhor, Ele tem a primazia. Nós vamos ver aqui que no livro de Números, Arão foi escolhido por Deus para ser o sumo sacerdote. Nós vamos ver aqui um paralelo da história da escolha de Arão com o seu bordão que floresceu e vamos ver com Jesus. Olha o que está escrito em Números capítulo 17, no versículo 5. Lemos assim: O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Bem, na história do livro de Números, nós vamos chegar numa história, ou um capítulo, ou um momento da história ali do povo no deserto, quando um número de pessoas, mais de 250 pessoas, ali estavam questionando a liderança de Moisés, questionando a liderança de Arão. Nós também somos... temos o Espírito Santo, somos filhos de Deus, somos o povo de Deus,
Porque quem que escolheu Arão? Como que é isso? E Deus ficou muito bravo. E Deus falou, opa, isso é rebelião. Então, Deus disse assim, olha, cada um de vocês, nós vamos ver quem Deus escolheu para liderar. Quem Deus escolheu para ser o sumo sacerdote. Então, vocês, cada tribo vai escrever aqui, vai trazer o seu bordão, porque todos tinham uma vara. A vara é aquele instrumento que a pessoa usa nas suas jornadas, para subir montanha, para cuidar das ovelhas, para caminhar, dando firmeza, para subir, para descer. É o bordão. Aquela vara lisa, aquela vara sem folhas, sem espinhos. E o Senhor disse, cada um pegue a sua vara, o seu bordão, e coloque o seu nome. Escreva o seu nome. Pegue aí uma cunha, uma faca, um estilete, escreva o seu nome. E coloquem na tenda da congregação diante de Deus a vara com o seu nome. E nós vamos ver no dia seguinte quem Deus escolheu. Qual destas varas, qual destes nomes Deus escolheu? E o texto diz que o Senhor falou, vai florescer o bordão de quem eu escolhi. Aquelas varas passaram a noite ali na presença de Deus. E quando o dia amanheceu, e Moisés e os representantes vieram para buscar aquelas varas, a surpresa, o bordão de Arão, aquela vara seca, lisa, aquela vara morta, estava cheia de folhas, de flores e de amêndoas, de frutos. A vara floresceu, o bordão de Arão criou vida do nada. Deus escolheu, Deus operou aquele milagre. Foi algo tão tremendo. O bordão de Arão floresceu, mostrando que Deus escolheu Arão. E no Novo Testamento, quem Deus escolheu? Escolheu você, escolheu a mim, escolheu a todos nós para que nós possamos dar frutos. Deus nos escolheu. Vamos ver? Leia o que está escrito em João, capítulo 15, versículo 16. Jesus diz, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Deus nos escolheu para darmos frutos. Deus não me escolheu para eu viver uma vida egoísta, para mim, eu quero as bênçãos de Deus, Deus vai me dar isso, isso, aquilo, Deus vai me fazer próspero, feliz, e ter uma família bonita, e ter isso, isso, aquilo. Não. Deus não nos escolheu para o egoísmo. Deus nos escolheu para darmos frutos. Isto mesmo. A minha vida deve produzir frutos. Os frutos vêm de vida, folhas, flores e frutos. O fruto é o último. As flores vão simbolizar nossas orações, a nossa intercessão. O fruto vai simbolizar vidas tocadas pela nossa vida, vidas que recebem o fruto, frutos que têm semente, que vão gerar outros frutos semelhantes. Sim, Deus escolheu a mim, a você, a cada cristão, a cada um que é chamado pelo seu nome, para que nós possamos dar frutos. E esse fruto possa permanecer, é o que ele diz, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. A nossa vida, ela deve gerar vida. Jesus disse que quem bebesse da água que Ele dá, da água viva, da água da vida, quem bebesse desta água, quem bebesse dos seus ensinos, da sua palavra, do seu Espírito Santo que Ele nos deu, Ele disse que do seu interior vão fluir não córregos, não uma bicazinha,
não uma torneirinha, mas rios. Rios no plural, não um rio, mas rios de água viva. Rios de água viva. Ai, que coisa linda saber que através da sua vida outros serão alcançados pela mensagem que você prega, pela vida que você vive, pelo exemplo e o testemunho que você dá. Rios vão alcançar outras pessoas. E cada pessoa alcançada vai ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vai ser também rios fluindo, rios que não param. Os rios correm para o mar, os rios vão para aquilo que é maior ainda. E o Senhor nos diz, como as águas cobrem o mar, toda a terra vai se encher da glória do Senhor, vai se encher da palavra do Senhor, vai se encher da obra do Senhor. Como que a terra vai se encher? Através da minha vida, através da sua vida. Como? Como eu posso ser bênção para o mundo? Primeiro, testemunhando, sendo um cristão verdadeiro, vivendo em amor, em bondade, em fé, em verdade, em justiça. Sim, depois falando e testemunhando do que o Senhor fez em mim, pregando esta palavra. Jesus disse, ide, portanto, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer já está condenado. Mas ele disse, ide e pregai. E também esses rios vão fluir da minha vida com o meu testemunho, a minha oração. Quando você ora, Deus ouve, Deus responde, Deus abençoa. E através da sua oração, milhares podem ser alcançados em qualquer lugar do mundo. Vidas podem ser salvas, pessoas podem ser curadas, pessoas podem ser libertas, pessoas podem ser protegidas e guardadas pela sua e pela minha oração. Então, estes são os frutos. Deus nos escolheu, lá no livro de Números, Deus escolheu Arão, sua família, para serem sacerdotes. Arão para ser o sumo sacerdote. Mas aqui no Novo Testamento, aqui em Jesus, ele nos diz que Deus escolheu a mim e a você para sermos também sacerdotes, sermos também aqueles que vão anunciar a palavra e vão orar pelos outros. Ele nos escolheu para darmos frutos. Nós vamos ver também aqui no livro de Números mais uma história, mais uma etapa. São dezenas de histórias, o livro é tão maravilhoso, mas vamos ver a história da serpente de bronze no deserto. Olha o que está escrito em Números capítulo 21, versículo 9. Diz assim, fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Que lindo! Em Números 21, nós vemos um relato de que o povo começa a murmurar. O povo fica impaciente. Está demorando muito essa viagem pelo deserto. Já não estou aguentando. Onde está a terra que mana leite e mel? Onde está o que Moisés nos prometeu? Onde estão as cidades onde nós vamos morar? Não, já estou cansado. Começaram a reclamar, murmurar pela sua impaciência. Quando a gente fica impaciente, começa a reclamar. Ai, esse governo, ai, essa escola, ai, esse salário, ai, esse vizinho, ai, esse... Começa a reclamar. Quando ficamos impacientes, começamos a murmurar. E então, abrimos uma porta para o inimigo entrar. Porque quando você começa a murmurar, a reclamar, o inimigo fala, opa, é por ali que eu vou entrar. Opa, tem um bobo aqui que eu vou picar agora. E ele vem como uma serpente, silencioso. Ele vem traiçoeiro e pica. E a sua mordedura
traz um veneno mortal. A reclamação é desonrar a Deus. A murmuração, a reclamação é como se disséssemos: ah, Deus não está nem aí para mim. Ah, Deus não faz as coisas direito. Ah, se eu fosse Deus, estivesse no lugar de Deus, eu ia fazer diferente. Então o inimigo vem e traz o seu veneno mortal. E o povo começou a morrer. 1, 2, 3, 4, 10 mil, 15 mil picados pelas serpentes e disseram: Moisés, nós pecamos. Pede a Deus perdão, tira essas serpentes. Está morrendo gente demais. É criança, é adolescente, é jovem. São os adultos, são os velhos. As serpentes estão picando todo mundo no meio do arraial, em todas as tribos. E Deus diz para Moisés: levanta uma serpente de metal. Uma cópia desta serpente abrasadora, venenosa. Levanta uma serpente, faz de metal, de bronze, e põe numa haste bem alta, para que de todo o arraial, qualquer lugar do arraial, qualquer pessoa possa ver esta serpente. E quando olhar para ela, vai ser salvo, vai ser curado. E assim foi. Bastava olhar, bastava olhar. Se a pessoa não quisesse olhar, não, esse negócio é bobagem, não vou olhar, não, morria. Mas aquele que olhava sentia a cura imediata. Nós vamos ver um paralelo dessa história da serpente de bronze com Jesus. Jesus seria levantado na cruz entre a terra e o céu. As histórias do Antigo Testamento todas apontam para Jesus. Olha o que está escrito em João capítulo 3, versículos 14 e 15. Lemos assim: E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Aquele fato, aquele momento, aquele capítulo da história do povo, da caminhada pelo deserto, quando foram picados pelas serpentes por causa do seu pecado de murmurar, de reclamar, murmurar contra Moisés e contra Deus, serem picados e morrerem, aquela serpente de bronze que Deus mandou levantar e colocar numa haste entre a terra e o céu, bem alto, para que todos vissem. Ali representava a cruz, o tipo de morte de Jesus. Ele não morreria decapitado ou não morreria de qualquer outra forma, a não ser levantado sobre o madeiro, sobre a cruz, entre o céu e a terra. E ele diz: basta que olhem, basta que creiam, basta crer em Jesus. Quem crê será salvo. Parece tão pequeno, só isso. Eu não tenho de fazer penitências? Não. Eu não tenho de fazer sacrifícios para ser salvo? Não. Não tenho de fazer igual os budistas, os hinduístas, um monte de coisas, de exercícios, jejuns, sacrifícios, mortificar o meu próprio corpo? Não. O que eu tenho de fazer? Olhar para Ele e crer. Você crê em Jesus como seu Salvador? Vamos orar? Vamos olhar para Ele agora e receber a salvação. Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro para Ti o meu coração. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Lava-me completamente de toda iniquidade. Dá-me um coração puro na Tua presença. Eu creio em Ti. Eu creio que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que pode me salvar, me libertar, me perdoar, me curar e me dar a vida eterna. Sê Tu, Senhor, o meu Salvador. Eu me entrego a Ti para ser totalmente Teu, hoje
e para sempre. Recebe-me com tudo que sou, com tudo que tenho, eu e a minha casa. Amém, amém e amém. É isso, é só isso. Basta crer de todo o coração. A transformação virá em você pelo Espírito Santo. E fique firme neste caminho. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.